Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias e deixa eu começar agradecendo a você que está mandando suas mensagens nas redes sociais do nosso programa. Se você ainda não mandou, então não perca a oportunidade, porque nós estamos esperando a sua participação. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de deixar o cérebro descansar. Devido à correria do dia a dia, a alta cobrança por bons resultados e o pouco tempo de descanso, nosso cérebro está sobrecarregado. Mas como a gente pode reverter essa situação? É o que vamos aprender no programa de hoje. E para começar, veja quem estará conversando conosco. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito prazer estar com você de novo, Bettina. É bom tê-la com a gente aqui. E antes da gente começar a conversar, a nossa equipe fez uma reportagem especial sobre esse assunto para a gente assistir e começar a conversar, pode ser? Claro. Então vamos lá. O tempo é corrido. Queremos fazer tudo com o menor prazo possível. Sobrecarregamos nosso cérebro com várias atividades durante o dia, mas chega uma hora em que ele precisa de uma pausa. É necessário reservar um tempo de qualidade para deixar as demais atividades de lado e se concentrar em um descanso profundo. Você tem dificuldades para dormir? Um pouco, dependendo do barulho. Não tenho. Dificuldade não. Tenho um pouco. Bom, ultimamente, no final de semestre, eu tô tendo bastante. Que eu tô estudando muito, não tô tendo tempo de dormir mesmo. Mas normalmente não. E às vezes, você acaba virando noite estudando essas coisas assim. Eu sei que prejudica, mas às vezes até o fato de você querer dormir, mas às vezes não conseguir do dia a dia, na sua rotina, nas suas preocupações, às vezes acaba tirando o sono. Você preza por dormir 8 horas diárias? Eu tento, mas eu não consigo. Prezo, até mais. Com certeza, porém eu consigo dormir 6 horas por noite normalmente. Eu acho que cada organismo responde de uma maneira, né? Tem gente que vive bem dormindo 6 horas, tem gente que precisa de mais tempo. Você acha que existe alguma outra forma de descansar o cérebro sem ser dormindo? Não. Não, acho que não. Acho que você tem que dormir diariamente, às 8 horas, para você ter uma boa recuperação dele. Dizem de músicas clássicas, essas coisas assim, mas eu até hoje não consegui, entendeu? Eu acredito que não. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que o sono é insubstituível. Você pode descansar sua mente de outras formas, né? Mas o sono mesmo não tem como substituir. O ambiente em que vivemos tem exigido muito do nosso cérebro. Nosso organismo não foi preparado para trabalhar por tanto tempo sem ter um descanso. As 8 horas diárias de sono fazem toda a diferença para quem precisa enfrentar um dia cheio de atividades. Mas, quais são as atividades que mais sobrecarregam nosso cérebro? E como podemos contornar esse problema? Rosana, para começo de conversa, como nós estamos sobrecarregando o cérebro? Isso é real ou isso é mito? Isso é mais do que real, Bettina. Para esclarecer de uma forma muito clara, para que todo mundo possa entender, como é que o nosso cérebro funciona? É simples. Imaginemos que o nosso cérebro funcionava como funcionava um pisca-pisca de Natal antigamente. Como ele funcionava? Ele simplesmente acendia tudo de uma vez e apagava tudo de uma vez. Depois, com o passar do tempo, parte se apagava e parte acendia. O nosso cérebro funcionava dessa mesma maneira, porque o nosso ritmo era outro, da minha avó, da sua avó, o dos avós dos nossos telespectadores, todos eles automaticamente funcionavam de uma forma dessa maneira. Como é que funciona o nosso cérebro hoje? Igualzinho um pisca-pisca de Natal moderno. Se hoje a gente procurar um pisca-pisca de Natal, além dele ter aquele monte de velocidades separadas, ainda toca música, ou seja, é um ritmo alucinado. E é isso que nós fazemos com o nosso cérebro hoje, durante todo o dia, em função do ritmo de cobrança que nós temos diariamente. Então, eu o cérebro dessa comparação. É perfeito, é lembrarmos de um pisca-pisca de Natal. Esse que nós sabemos que só acende e apaga, e o que nós temos hoje, que acende e apaga numa velocidade muito maior. É a exigência que eu e você fazemos com o nosso cérebro 24 horas por dia, porque ele não desliga. Ok, e isso com certeza leva a alguns problemas. Sem dúvida. Quais são os mais comuns, Rosana? Os mais comuns que a gente tem hoje.
principalmente a questão do nível de ansiedade muito grande que nós passamos a viver. Por quê? Se eu imaginar que ansiedade é algo que eu e você nascemos com ela, porque é um mecanismo de defesa nascer ansioso, né? Ter ansiedade. É normal, É então. normal, todo Ok. mundo nasce ansioso. A diferença é como eu e você vamos lidar com essa ansiedade. Ok. Se eu sou uma pessoa que leva em consideração o meu ritmo mais acelerado, maior é o meu nível de ansiedade, mais eu atropelo o meu cérebro. Se eu sou uma pessoa que me cobro demais com relação a tudo que eu tenho para fazer durante o dia, porque eu quero que tudo seja feito no tempo exato, perfeição. e com perfeição ainda, automaticamente eu também vou fazer com que o meu cérebro entre num estresse muito maior. Quando eu associo duas coisas, aumento a minha ansiedade e aumento o meu estresse, eu potencializo tudo aquilo que o meu cérebro não precisaria estar liberando e ele passa a liberar durante todo o período do meu dia. E acaba acontecendo isso quando eu vou dormir também, porque aí eu fico preocupado Não ou consigo preocupada, desligar. não consigo desligar. Eu fico preocupado, olha, semana que vem eu tenho que fazer isso, buscar aquilo, comprar aquilo, resolver esse problema, e hoje, com uma semana de antecedência, o meu cérebro já não descansa. Com relação ao que vai acontecer no daqui no futuro, ou tem pessoas que o que vai acontecer daqui amanhã, não precisa ser só daqui a uma Muito semana. distante. Pode ser no dia seguinte, a pessoa já passa a sofrer com esses sintomas todos, e aí vem todas as outras doenças que são mais graves. Por exemplo, um cansaço excessivo, as pessoas passam a se esquecer com facilidade de coisas Os apagões normais. Os apagões normais. Eu não me lembro mais do telefone que eu ligava sempre, eu esqueço de uma data de aniversário. Isso é resultado de um cérebro cansado. Sim, sem dúvida. E que com o passar do tempo e com a idade, se desenvolvem aí as doenças neurológicas, demência, doença de Alzheimer, coisas que foram sendo acumuladas e que hoje nós sabemos que tem fatores associados a comportamentos que ao longo da vida nós vamos tendo e que vão nos prejudicando. Nossa, isso é muito sério, né? Esse Muito pisca-pisca sério. apagando e acendendo o tempo todo. Esse pisca-pisca apagando e acendendo não é muito bom, não. Rosana, a gente viu como que, você acabou de falar pra gente, como que a gente sobrecarregando o cérebro, isso influencia na nossa falta de saúde, porque é falta de saúde isso, Sim. mas como que isso impacta os meus relacionamentos? Principalmente no seguinte, se eu imaginar, Bettina, que eu e você precisamos descansar pelo menos 8 horas por dia e eu não consigo descansar porque a minha rotina de trabalho é muito maior, aonde é que impacta isso? Impacta na minha falta de tempo, de poder estar presente na minha casa, de eu ter o meu horário de almoço, o meu horário de jantar, Sim. de ter os meus horários que são importantes e imprescindíveis para mim, que eu possa dormir num tempo que é um tempo bom e considerado, para que o cérebro possa, no outro dia, acordar de uma forma que a gente chama de ter um sono reparador. Por que o cérebro precisa de 8 horas de descanso, Rosana? Porque nas primeiras 3 horas de sono, então o ideal seria que nós dormíssemos no máximo até as 10 horas da noite. Nas 3 primeiras horas de sono, o meu e o seu cérebro vão fazer com que o nosso corpo, como se nós passássemos por uma revisão. Tudo que nós estragamos durante o dia, né? Vai se recuperar. Vai ser recuperado, vai ser restaurado, como uma revisão de um carro. Tudo vai ser revisto. Depois, passadas essas 3 primeiras horas de sono, as outras 5, o meu cérebro ele se divide em gastar X tempo para cada uma das minhas áreas. Então, ele vai cuidar um pouco da minha parte cardiológica, depois ele cuida da minha parte respiratória, depois ele cuida da minha parte digestiva e, por último, ele cuida da nossa parte urinária. Por isso, nós acordamos com a necessidade de ir ao banheiro. Porque a última parte a ser cuidada é a nossa parte do nosso sistema urinário. Então, automaticamente, é imprescindível. Agora, se eu já não começo dormindo na hora certa, eu já não recupero o meu sono. Não consigo fazer as minhas células serem recuperadas. Depois, o meu sono já não é um sono renovador, que eu acorde bem. Acordo cansada. Já acordo cansada. E aí, com o acúmulo da minha outra rotina, eu vou cada dia mais acumulando coisas e isso só vai me prejudicando cada vez mais. Eu vou sobrecarregando o cérebro. Mas o ideal seria dormir mesmo antes das 10 da noite? Eu não posso, por exemplo, dormir à 1 da manhã e acordar meio-dia? Não. De Por jeito. que não?
Por quê? Porque automaticamente esse horário da meia-noite, o seu cérebro já está pré-programado a estar cuidando de outra parte do seu corpo. Ele já entraria direto num processo de estar cuidando, por exemplo, da sua parte respiratória. Toda aquela parte primeira, ele tem que ser reprogramado. E não é tão simples reprogramar o cérebro como a gente reprograma o despertador. Durma às 8 e acorda ao meio-dia. Até porque quem criou é perfeito, né? Exatamente. Deus já nos fez dessa maneira, imaginando que é necessário que a gente consiga dormir mais cedo e acordar. Mas eu sei que isso não é possível para todo mundo, porque hoje a gente trabalha, estuda, tem uma série de compromissos. Então, o ideal é que você consiga dormir o mais cedo possível, que se seja às 11, porque você está no colégio, porque você faz faculdade, vai dormir mais tarde. Mas o problema é você dormir todo dia meia-noite e acordar às 5 da manhã, porque no outro dia você tem que trabalhar. Então, essas 5 horas, o seu cérebro sempre vai ficar faltando recuperar algo no organismo, e aí começam a surgir as doenças orgânicas causadas pela falta de sono. Na verdade, é um sinal de alerta do organismo. É um sinal de alerta completo, porque ele dá sinais todos os dias, para mim e para você, de que alguma coisa não está bem. Você não dormiu direito, no outro dia você está com um pouco de dor de cabeça, sua concentração não é tão boa. Você não dormiu direito, no outro dia o alimento que você está acostumado a comer já não digere da mesma forma. E assim sucessivamente as coisas... Vira uma bola de neve. Vira uma enorme bola de neve, e quem paga o preço, como sempre, daquilo que a nossa cabeça não dá conta de resolver, é o nosso organismo, é o nosso corpo. É o corpo. Rosana, o cérebro foi criado de uma forma muito perfeita, né? Sim. Tudo funciona direitinho. E a gente, quando acaba não utilizando ele da maneira adequada, acaba acarretando essas doenças que você acabou de comentar com a gente. Você falou sobre a ansiedade, que é uma das mais comuns nos dias de hoje. Qual mais que a gente poderia citar? Falta de memória também? Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. As pessoas que foram, por exemplo, vítimas de um acidente ou de um assalto, ela cria um processo, um mecanismo todo. Nós temos hoje demências, nós temos hoje problemas de neuropatias. Nós temos mais doenças psicológicas, emocionais e mentais do que fisiológicas, a gente pode falar assim? Nós podemos dizer que elas se complementam. Hoje nós temos um número maior de doenças orgânicas que antes eram causadas por distúrbios, por exemplo, como o nível de colesterol alto para as pessoas que infartavam. Era o topo da lista. Sim. Quem era? Quem tinha colesterol alto, quem fumava e quem não praticava atividade física. Hoje não se tem mais isso no topo da lista. Hoje o topo da lista é o estresse. Então houve uma inversão de valores. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tirou uma foto comparando o centro de São Paulo em 1910. Com 2010. As pessoas em 1910 estavam lá, todas andando a pé, magras, esguias, bonitas, de terno e gravata, de sombrinha, caminhando sem carro. Agora você só vê pessoas correndo, falando ao celular, comendo. Ou seja, as pessoas não têm mais o tempo necessário. Não tem mais qualidade, não tem mais tempo para se organizarem. E quem paga um grande preço por isso é o nosso cérebro. Porque, ao contrário do pisca-pisca de Natal, que o fabricante mandava lâmpadazinhas reservas, que quando queimava você trocava. Troca, substitui. O cérebro não tem esse mesmo tipo de substituição. Não vem lâmpada reserva. Não vem lâmpada reserva. E com o tempo, a hora que elas se queimam, para fazer as conexões de novo e tudo se acender, como seria necessário para o meu cérebro, para o seu funcionar da melhor maneira possível, não vai ser aceso e não vai funcionar. Vai complicar. No próximo bloco a gente vai saber o que fazer para evitar que essas lâmpadas queimem. Não sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o programa Concerto de Ideias. Estamos conversando hoje sobre o nosso cérebro, né? Como fazer para não sobrecarregá-lo. No dia a dia, na nossa correria diária, nós estamos sobrecarregando o nosso cérebro. Quais são os impactos que isso acaba ocasionando na nossa vida diária, nas nossas relações e o que fazer para evitar estes problemas? Eu aproveito para convidar você a visitar a nossa página na internet, entrar em contato conosco pelas redes sociais e acompanhar aí a gravação dos bastidores do nosso
nosso programa. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, então não perca a oportunidade. Corre lá na internet e entre em contato conosco pelas redes sociais. Aqui com a gente no estúdio, conversando hoje sobre o nosso cérebro e as formas que nós estamos utilizando o cérebro e sobrecarregando ele, a psicóloga Rosana Maso. Ela é graduada em psicologia pela UNORP de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, também de São Paulo, e mestre em qualidade de vida, também pela FAMERP. Hoje, a Rosana é coordenadora do Departamento de Psicologia do Hospital Adventista de São Paulo e professora da pós-graduação do UNASP. A sua paixão é pelas pessoas, né, Rosana? Sem dúvida, há 25 anos. Você trabalha com as pessoas. Com pessoas. Ok. E a gente tem algumas perguntas já dessas pessoas que nos acompanham pela internet, nos acompanham aqui também pela televisão. Vamos acompanhar essas perguntas? Sim, vamos lá. Dormir com a televisão ou com o rádio ligado interfere no descanso? E aí, Rosana, dormir com a televisão ligada atrapalha o descanso do cérebro ou não? Não faz diferença? Sem dúvida atrapalha, Bettina. Para você ter uma ideia, não só o celular, mas a TV ou ouvindo música. Algumas pessoas relatam que conseguem relaxar estando ouvindo ou ouvindo alguma coisa na hora de dormir. Na realidade, você está enganando o seu cérebro. Ele não está relaxando. Você está fazendo com que ele trabalhe de forma acelerada. Naquele momento em que era para eu estar desligando o meu cérebro, fazendo com que eu entre num processo, porque nós temos dois tipos de sono, o sono REM e o sono não REM. O sono REM é aquele em que os meus olhos se movimentam, REM de Repeat Eyes Movement, movimento repetitivo dos olhos, e o outro em que meus olhos não se movimentam. Então, até você conseguir fazer com que você passe por esses estágios e entre no sono profundo, quanto menos atividade, menos sinais, menos barulhos e luz. Tem pessoas, para você ter uma ideia, que até aquela luzinha pequenininha da TV, tem gente que coloca uma fita isolante para que no momento que apague, aquela luz realmente incomoda e com isso o seu cérebro vai ser desviado, porque automaticamente ele vai prestar atenção em algo externo no momento em que ele teria que estar sendo voltado para ele mesmo. Então o ideal é desligar a televisão, desligar a televisão, deixar o celular longe. Longe de preferência, né? A não ser que você tenha obrigações com relação, por exemplo, um médico que está de plantão, o celular vai estar ali do lado, não tem como. Jeito. Mas se você não tem essa necessidade, de preferência que ele fique o mais longe possível de você, qualquer estímulo. Por isso que a gente pergunta, Bettina, para o paciente, por exemplo, de manhã, às vezes eu pergunto para um paciente, quando você acorda, como é que está o seu lençol na cama? Você é aquela pessoa que deita e dorme bonitinho? E acorda do mesmo jeito? Acorda do mesmo jeito ou o seu lençol está completamente bagunçado? Só de saber se o lençol está certinho ou não, nós já sabemos qual é o nível de sono que essa pessoa tem. Se o sono dele é um sono mais reparador ou se ele tem um sono mais agitado. O sono agitado é resultado de um dia agitado, de um cérebro cansado? Sim, sem dúvida. Ele não consegue desligar e automaticamente vai ter um sono mais agitado. Ele fica ali, acorda, daí a pouco olha de novo no relógio, dormiu meia hora e acha que já está amanhecendo o dia e ele acorda mais cansado do que foi dormir. Então o lençol esticadinho, bonitinho, arrumado, é sinal de que foi um sono reparador. Sim, porque ele dormiu quietinho, bonitinho. Como um bebê que dorme do mesmo lado, bonitinho, como a gente coloca. Em adulto a mesma coisa. Fica a dica então da professora Rosana, analise o seu lençol quando você acordar. Normalmente eu pergunto para a esposa quando o marido levanta, né, para poder saber. Ok, vamos à próxima pergunta, Rosana? Sim, vamos lá. Aprender várias coisas ao mesmo tempo sobrecarrega o cérebro ou não? E aí, Rosana, o cérebro está preparado para que a gente aprenda muitas coisas ao mesmo tempo ou não? Depende, Bettina. Ok, vamos lá. Os homens, normalmente, têm uma necessidade de fazer uma coisa de cada vez. Então, eles vão aprender muito mais se eles fizerem uma coisa por sua vez. Característica masculina. Característica masculina. Característica feminina. O nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito mais interligada. Então, a gente aprende as coisas fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É só você que está em casa se dá conta de que você consegue fazer 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Juntas. E o homem não. Mas, no nosso dia a dia,
O que é melhor? O melhor é que eu aprenda uma coisa de cada vez. Por exemplo, se não adianta eu sobrecarregar o meu filho colocando ele em inúmeras atividades durante o dia, então eu coloco ele no judô, no inglês, na natação, no instrumento para que eu preencha o tempo dessa criança. Vai chegar um momento em que ela vai estar cansada e já vai estar com o cérebro num nível de cansaço como nós já estamos hoje adultos, Sim. em função de... Mas não porque nós exageramos, mas porque a gente já consumiu parte dos nossos neurônios ao longo da nossa vida. Okay. E a gente acaba sobrecarregando com isso as crianças. Então, o ideal é que aprendemos e saibamos dividir entre o momento de aprender, de estudar, de brincar, de passear. E isso também para o adulto. A gente esquece do nosso lazer, a gente esquece da nossa atividade física, do nosso momento de estar em conjunto com as pessoas que a gente ama, de trocar e receber afeto, porque a gente acaba sendo consumido pelo nosso trabalho. Rosana, se eu, por exemplo, fizer uma atividade de cada vez, eu vou aprender mais rápido e vou gravar melhor essa atividade, seja um instrumento ou uma língua, do que se eu fizer 2, 3 juntas? Sim, a tendência é que você aprenda mais rápido, porque você vai estar muito mais focado, o seu nível de atenção vai estar muito mais focado. É claro, a gente percebe isso hoje, Betina, quando a gente diferencia crianças e adolescentes que têm transtornos de déficit de atenção no colégio. Sim. Porque aquela criança que ela consegue se concentrar, ela realmente aprende a matéria e consegue melhor nas provas. E na hora de estudar, isso é facilitador. Para aquela criança que não tem o mesmo nível de concentração, porque ela quer olhar tudo que está à sua volta, quer prestar atenção, ela já não consegue aprender, ela não se concentra e, portanto, o resultado dela não vai ser um resultado satisfatório. Ok, então não é saudável fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente possa fazer uma coisa de cada vez. Agora, com qualidade, né? Com qualidade, mas se você consegue fazer, como existem pessoas que conseguem, até o momento em que não está fazendo mal nenhum a ela, sem nenhum a gente problema. não pode Generalizar, né? todo mundo vai ser assim. Não. Tem pessoas que vão aprender 2, 3 coisas ao mesmo tempo e se sentem super bem. Se você consegue, ótimo para você. E aprender a se conhecer primeiro, né? Sem dúvida. Ok, vamos à próxima pergunta? Sim. Será que existem atividades que descansam o cérebro? Quais seriam elas? E aí, Rosana, qualquer atividade pode ser feita para descansar o cérebro ou tem algumas específicas? Hoje, Betina, nós sabemos que existem várias atividades que são satisfatórias. Desde da atividade de que o pessoal da Itália diz que faz aqueles 15 minutos pós o almoço, para dar essa sonequinha que faz realmente o seu cérebro revigorar para o restante do seu dia. A importância de você fazer uma atividade física. Nós sabemos que existem alimentos que são importantes para fazer o funcionamento do meu cérebro também ser melhor. Mas mais do que tudo, é imprescindível que durante a sua semana sobre um tempo para você cuidar de você. Então, aquele tempinho para você fazer algo que é só para Betina, que eu gosto, que eu me você sinto gosta, bem. que você se dá o prazer, que você se sente bem, pode ser tocar um instrumento, pode ser cantar, pode ser fazer uma atividade física, pode ser uma caminhada, ouvir uma música. Ouvir uma música, qualquer coisa que seja bom para você e que você se sinta bem. Isso não é egoísmo. Não é. Isso é necessidade. Isso é necessidade porque isso colabora para que o meu cérebro consiga reaprender que aquilo faz parte do meu dia a dia e isso tem que ser uma rotina mesmo. Eu tenho que semanalmente ou diariamente... Separar um tempo para mim. Um tempo para mim. Isso é imprescindível para o nosso cérebro. Até porque se a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente cuida melhor dos que estão à nossa volta. Agora, se eu chego em casa mal-humorada, porque eu não descansei, não dormi direito, a minha agenda foi um caos durante o dia. Eu não consegui fazer o que estava programado. O que eu vou ter de bom para oferecer para o meu filho, para o meu esposo, para as pessoas que eu amo? A gente sempre descarrega em quem está mais perto, né, Rosana? Infelizmente, eu digo sempre assim, Betina, quando nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, a primeira pessoa que vai sofrer é a pessoa que a gente mais ama, porque é a pessoa que está mais perto da gente. A gente acaba descarregando mesmo, né? Sim. Rosana, a gente está chegando ao final do nosso programa, já falamos aí sobre algumas situações que podem ajudar a não sobrecarregar o cérebro, né? Atividades que devem ser feitas, tirar um tempinho pra gente, mas há algo em especial que você gostaria de abordar? Sim. O que eu sempre costumo dizer é que o item número 1 para que a gente possa fazer o nosso cérebro funcionar bem, Betina, é que a minha agenda de vida funcione. Não é a minha agenda diária, hora para acordar, hora para isso, aquilo outro, ou seja, que eu acumule muitas coisas. Mas a minha agenda de vida, ou seja, o que eu programei para acontecer, seja no meu trabalho, seja como família, indo à igreja, passeando, essa agenda de vida tem que funcionar.
E a agenda de trabalho tem que estar dentro da agenda de vida. Não são duas agendas separadas, porque senão eu acumulo a minha agenda de trabalho, eu ponho 10 atividades, mas só tenho tempo para fazer 5. Não fiz as 5 restantes, sobram para o dia seguinte. No dia seguinte, a minha agenda acumulando. Tem mais 10, com 5 de hoje, 15. Vai chegar uma hora que você não consegue fazer nada. E daí gera frustração, ansiedade, um monte de coisas, tudo aquilo que vai fazer você ficar doente lá no futuro. Então, o que você está falando aqui é a respeito dos planos de vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Sim. É a essência da vida que a gente já comentou num outro programa aqui no Concerto de Ideias. Com certeza. Rosana, muito obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. Foi bom tê-la aqui com a gente. O prazer foi todo meu e sempre que precisar, estarei aqui. Certamente você vai voltar. E obrigada a você que está nos acompanhando. Esperamos que as dicas da professora Rosana sejam úteis para você investir na qualidade de vida e no descanso do seu cérebro. A gente volta na próxima semana e eu te espero por aqui.